Hoje tem ainda, Jana. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaguarão em 17 de março de 2020, período legislativo 2017-2020. Primeira parte do expediente. Discussão e votação da ata da sessão anterior. Relatório de correspondências disponíveis no site. Leitura de projetos novos e emendas. Primeiro secretário, vereador Jorge Tormes. Projeto de lei do Executivo número 009 de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 70 mil com a objetiva custear despesas de manutenção dos equipamentos de iluminada e sonorização e aquisição de equipamentos para o Teatro Politeama Esperança. Projeto de lei do Executivo número 010 de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 36 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a farmácia municipal. Projeto de lei do Executivo número 011 de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 592.751,84 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde. Eram esses projetos novos. Obrigada, vereador Tormes. Requerimentos e pedidos de informação. Segundo secretário, vereador Luiz Veledas. Pauta de requerimentos para a sessão do dia 17 de março de 2020. Requerimento número 18. Pedido de informação número 15, de autoria do vereador Roberto Paiva, da bancada do PT, solicita informações específicas e cópia de toda a documentação relativa ao contrato número 14 de 2020, processo número 1715 de 2020, contrato emergencial, conforme artigo 24 do inciso 6º da Lei número 8.666 de 1993. Este é o único requerimento protocolado na casa, presidente. Obrigada, vereador Luiz Veleda. Leitura das indicações. Primeiro secretário, vereador Jorge Tormes. Indicação número 09, de autoria da vereadora Miriam Coelho, da bancada do PT. Solicita poda de limpeza das valesas na rua Gustavo Guimarães, nos trechos entre Santos Dumont e 27 de janeiro. Indicação número 08, de autoria da vereadora Miriam Coelho, da bancada do PT. Solicitação imediata na eliminação de ratos e outros animais peçonhentos na rua Augusto Levas, próximo ao Campo do Cruzeiro. Eram essas. Obrigada, vereador Jorge Tormes. Passamos, então, para a votação dos projetos em pauta. Projeto de lei do Legislativo, número 03, autoria da vereadora Miriam Coelho. Passo a presidência para o vereador Renato. Assumo a presidência. Com a palavra, a vereadora Miriam. Boa tarde, vereadores, colegas vereadores, vereadora Jana, o público que nos assiste. Cumprimentar as pessoas que nos assistem pela web, os ouvintes da rádio. Dizer, né, que esse projeto de lei, ele altera o artigo 1º da Lei 6.416, de 4 de novembro de 2016. Esse projeto, então, a parte que altera, ele é bem simples. A alteração atende o anseio das artesãs e de representantes da Emater, que buscam uma modificação pequena na lei para tornar o artesanato local mais específico, o que traz o diferencial para a nossa cidade. Utilizando a técnica do jacar em lã de ovelha crua, torna o nosso artesanato único. E dizer, né, que hoje a gente teria uma simples homenagem para a dona Nilza Oliveira, né, que ela ganhou um prêmio, né, a nível nacional, mas a gente vai deixar para mais adiante, né, devido aos problemas de saúde que o município enfrenta, o Brasil inteiro. Então, a gente
está evitando, né, aglomeração de pessoas, então está alinhado, né, junto com esse projeto aqui, que é um pedido da Emater que chegou até nós. Então eu peço, né, aos colegas vereadores, né, que tenham o voto favorável. Obrigada. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. O projeto está em discussão. Tá, já falei. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Fred Nunes. Com a palavra, vereador Fred. Bem, senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos a saudação da bancada do PSB. Esse projeto de lei, ele, como já foi divulgado ao longo da semana, ele normatiza uma forma de participação popular nas decisões, vamos dizer assim, tomadas pelo Legislativo Municipal em Jaguarão, né? Ele é o projeto de lei número 04 de 2020, e estabelece um mecanismo de participação popular na tramitação das proposições legislativas aqui na Câmara. A exemplo do que já acontece no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado e em diversas câmaras municipais do nosso país, nós, a partir da aprovação desse projeto, nós teremos aqui em Jaguarão também uma modalidade, uma possibilidade dos cidadãos, mediante um simples cadastro eletrônico, no e-mail, acessarem o site da Câmara e se posicionarem a respeito das matérias que são discutidas aqui, dos projetos de lei que são discutidos aqui na Câmara Municipal de Jaguarão. Essa ideia surgiu a partir do projeto de lei que o Executivo encaminhou aqui para casa, ainda no período quase do recesso, não é? A respeito do financiamento de 15 milhões. Nós realizamos diversas audiências públicas, elas para diversos temas, elas têm um regramento próprio, mas as audiências públicas não captam essa vontade, não sistematizam a vontade das pessoas, né, a opinião das pessoas. E aí nós nos deparamos numa situação agora recente, onde a interpretação do governo e de algumas pessoas do governo, a audiência pública que para nós nos pareceu com opiniões divergentes, pessoas defendendo o financiamento e outras defendendo que o município não acessasse esse financiamento, mas na interpretação do governo o assunto estava encerrado com manifestação favorável das pessoas, o que não aconteceu de fato. E que nem o contrário poderia ser dito. Ninguém poderia dizer que aquela audiência pública foi a manifestação contrária da população ao empréstimo. Por quê? Porque a audiência pública é para discussão, é para apresentação do projeto, é para troca de ideias e de opiniões. Ela não tem um mecanismo que sistematize a opinião individual de cada pessoa. E a partir desse projeto, da consulta popular, né, da consulta no site da Câmara, com esse simples cadastro, nós vamos ter, sim, um mecanismo de aferir a opinião das pessoas. Evidentemente que essa opinião, ela não determina o voto de cada vereador.
O voto de cada vereador continua sendo soberano, independente e autônomo, né? Inviolável, inclusive, por força da Constituição Federal. Mas ele é uma ferramenta, é um mecanismo para que o vereador possa formar sua convicção. Ouvir as pessoas, ter uma possibilidade de garantir que elas possam se expressar e participar do processo legislativo, dando a sua opinião, isso só aumenta a nossa legitimidade, só aproxima o poder legislativo da vontade do povo, e eu tenho certeza que aprofunda a democracia aqui no nosso município, especialmente no nosso poder. Então, por conta disso, eu peço aos colegas vereadores que votem favorável a esse projeto. Ele estabelece também que as proposições, enfim, os projetos de lei que serão submetidos a essa consulta podem ser solicitados por iniciativa de qualquer vereador, né? Não precisam ser todos os projetos, também nós sabemos que existem muitos projetos que são abertura de créditos, projetos que são mais simples, alguns que são, inclusive, de consenso, né, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e todos. Esses projetos não necessariamente precisariam submeter essa consulta, mas todos aqueles projetos que algum vereador solicitar à mesa diretiva que se faça essa consulta, a partir desse projeto de lei que nós vamos aprovar, essa consulta está regrada e as pessoas poderão manifestar sua opinião. Então, eu peço aos colegas que votem favorável a esse projeto como um avanço na participação popular nas decisões do Legislativo e um mecanismo de consolidação da democracia aqui no nosso município. Obrigado. Obrigada, vereador Fred. Mais algum vereador? Vereador Rogerinho. Primeiramente, uma boa tarde a todos os colegas vereadores, as vereadoras, presidente Miriam, aos nossos funcionários aqui da casa, a todos que nos acompanham pela Jaguarão FM e também aqui pela web. Me inscrevo mais no sentido aí de parabenizar aí o meu colega vereador Fred pela proposta. Ela é uma casa de divergência, é a casa de várias representações aqui eleitas pela nossa comunidade, e essa é mais uma ferramenta aí que vai contribuir, como o vereador pautou aí, muitas vezes nas decisões aí tomadas pela casa. A gente sabe que durante o ano aí muitas matérias delicadas aí vêm ao plenário para serem discutidas, e a gente acaba cada um tendo seu voto por direito e garantido em lei, mas tenho certeza que vai ser um fomento aí da decisão dos colegas vereadores nas matérias mais delicadas, mais complexas que aqui deve se votar. Eu só vejo o vereador Fred, estive comentando, de repente a gente tentar achar algum mecanismo ali também de que a gente possa, a gente sabe muito a questão das fake news aí, de e-mails falsos e coisa e tal, então de repente a gente usar algum mecanismo que a pessoa se apresente com alguma documentação quando fizer essa proposta, para realmente, de fato, ser pessoas. A gente sabe que hoje, pelas mídias sociais, aí existe muito fake news, e daqui um pouco pode haver aí um movimento de grupos, né, vereador Fred, de tensionar alguma das medidas que aqui na casa vão ser adotadas e votadas pelo vereador. Então, de repente, a gente só criar, só para colaborar aí nesse projeto, que eu tenho certeza que é extremamente importante, um cadastro para fazer essa manifestação, se é a favor ou contra do projeto A ou projeto B, para que a gente não tenha um tensionamento, e nesse projeto, daqui um pouco, se há um tensionamento que é favorável ao projeto, os vereadores acham que, de fato, a comunidade quer que aquele projeto seja aprovado, ou que aquele projeto seja reprovado, e por trás disso houve um movimento aí de fake news, aí, de pessoas fazendo um movimento de interesse próprio. Então, seria só uma colaboração aí, e mais uma vez parabenizar aí por esse excelente projeto aqui na casa, que vai dar mais autonomia e mais voz à nossa comunidade do nosso município. Muito obrigado, presidente, e obrigado e parabéns, vereador. Obrigada, vereador Rogerinho. Mais algum vereador? O projeto, o vereador Renato. Senhora presidente, prezados colegas vereadores, vereadora Jana, prezado
vereador Fred, proponente desse projeto. Ouvintes da Rádio Jaguarão FM, saudações progressistas. Realmente esse projeto é um complemento importante, né, da própria ouvidoria da Câmara, da própria audiência pública, onde a gente tem instrumentos, né, para que possa ouvir a opinião das pessoas. Sempre quando tem um projeto mais polêmico, podemos dizer, que reflete diretamente os anseios da comunidade, nós buscamos sempre essa audiência das pessoas dentro da nossa casa e muitas vezes no dia a dia. A gente ouve as opiniões e para tomar decisões. E esse instrumento que o senhor agora está colocando na casa vai nos facilitar isso. E simplesmente esse projeto A é favorável ou contra o projeto. E esse norte vai nos dar a tendência das pessoas em relação aos projetos que possam ter repercussão maior no nosso município. Eu cumprimento por isso. E certamente é mais um instrumento onde, junto à ouvidoria, temos audiência pública e agora mais esse instrumento que o senhor está nos dando oportunidade de votar e somos favoráveis, certamente. Obrigada, vereador Renato. Mais algum vereador? Então, o projeto está em votação. Os contrários permaneçam sentados, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos para a terceira parte, assuntos gerais. A primeira é a vereadora Jana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os vereadores, ao pessoal que está nos escutando na rádio, que estão mandando mensagem, estão escutando a sessão, estão mandando mensagem para saber do coronavírus, que é a pauta de agora é essa, né? Bom, eu não ia nem me manifestar novamente hoje, mas novamente vou ter que me manifestar sobre o projeto Finisa. É o projeto polêmico, projeto que está rolando, que a gente vem discutindo, que teve audiência pública no recesso, que foi pauta da sessão passada, e vou me manifestar novamente sobre esse projeto, porque 3 pessoas me procuraram essa semana. 3 pessoas diferentes que não foram as mesmas. Uma delas me mandou foto, quem é o rapaz que está instruindo as pessoas para vir na Câmara, que está instruindo as pessoas para ir na casa da gente, como tem ido, para nos mandar o WhatsApp. Que é ele, o Leandro, né? Leandro Bonô, diretor diretor de habitação, né? Ele tá meio despreparado. Que pena que ele não está aqui hoje, porque eu gosto de falar olhando no olho, assim como ele estava na sessão passada. Uma pena. Eu achei que ele ia estar aí, porque ele andava por aí. Ele está mandando as pessoas virem aqui, vereador Fred, para vir aqui procurar um vereador da oposição, que somente os vereadores do governo, né, são favoráveis ao Finisa e que estão interessados. Então, automaticamente, todos nós não temos interesse nenhum, estamos só trancando o projeto. Então, tem que procurar vereador, tem que ir para cima e tem que botar pressão. Essa é a mensagem que ele passa lá na secretaria. Que eu, para mim, não tem postura para ser um diretor da secretaria, do cargo que ele recebe, né, que ele está. Porque a gente, quando tem um cargo, a gente tem que ter uma postura. Eu não vou sair no Face cada vez que me marcam no Face falando mal do mandato, botando a boca nas pessoas e dizendo, não, a culpa é lá da bancada do PMDB, do PSB, não. Tu tem que saber, tu tem que ter uma postura, mesmo que a vontade seja outra, né? Ainda mais quem me conhece, mas a gente tem que se colocar os pés no chão e ter a postura do cargo que a gente está carregando. Então, aqui, e eu tenho dito para as pessoas, e digo, pode dizer que falou com a vereadora Jana, ninguém está trancando o projeto de ninguém. Aliás, foi um ano que, olha, o meu de primeiro mandato, né, e único, eu vejo assim, foi bom, ninguém trancou o projeto, todo mundo discutia, teve pedido de vistas, porque é prerrogativa do vereador, nós colocava na próxima semana, nós discutia na semana, colocava para votação. Então, a gente sabe que é ano eleitoral, né, que tem bastante pré-candidato novo, né? Eu não sei o que está acontecendo, estão usando os cargos que estão carregando, né, e não estão sabendo ser
profissionais, não estão sabendo ter postura para carregar esse cargo. E, infelizmente, isso me chateia muito, porque botar o dedo lá nas pessoas ou na secretaria te dá dúvida e dizer que os vereadores que estão trancando o projeto, os vereadores que não têm interesse, que tem que procurar os vereadores, isso aí é muito antiético, ainda mais um ano eleitoral. Então, eu deixo esse recado novamente e peço que, quem sabe, tenha uma postura melhor, né? Como diretor da habitação, né? Quem sabe, é bom a gente ter uma postura quando carrega um cargo público. A gente não pode sair assim, difamando as pessoas ou chutando balde. Meu Jana normal, sempre fui de chutar o balde, aprendi a me controlar e botar meus pés no chão quando peguei um cargo de CC na Secretaria de Saúde, onde trabalhei com o Dr. Renato, que a gente tem que se manter muito a postura, mesmo que depois a gente extravase lá atrás, né, doutor? E com o mandato de vereadora, muito mais, que a gente lida com toda a população, que a gente está sempre com a cara para o tapa na frente. Então, tem que estar preparado. Aqui tem vereadores, independente de ser situação ou oposição, uns de direita, outros de esquerda, cada um com uma postura, mas está todo mundo sabendo do projeto Finisa, ninguém está trancando nada de ninguém, e isso já vem sendo discutido há muito tempo, e principalmente no recesso também. E outra coisa que eu queria falar sobre o coronavírus, que tinha um pessoal marcando, as autoridades não vão tomar iniciativa, cadê a Câmara de Vereadores, cadê o Executivo? Tanto o Executivo quanto o Legislativo, nós mesmos hoje na Câmara reunimos de manhã e de tarde, discutindo a pauta do coronavírus e tomando as devidas providências que tem que ser e tomando os cuidados que todo mundo, o Brasil inteiro, está tomando, e nós não seríamos diferente. Outra coisa que eu só queria lembrar, vendo o projeto do vereador Fred, já aproveito para parabenizar, que vai ser muito bom isso, as pessoas interagir, expor a sua opinião, né? É bom isso é um meio de a gente ter um contato com as pessoas, isso é muito bom. E me lembrou, quando falou em consulta popular, lá no início da campanha do prefeito Fávio, quando falava da consulta popular, vereador Roberto, que nós lembrava bastante, era uma pauta quando a gente estava na rua, que ia acabar as filas dos postos de saúde, que ia ter a consulta popular de casa, que ia ser tudo mais fácil, todo mundo ia ser atendido e ia acabar a fila. E, infelizmente, estamos no último ano de mandato, não é isso que a gente tem visto. Até então, saiu agora que os postos de saúde, por causa em função do coronavírus, vai ter as marcações de consulta, dentista, está tudo explicado, que eu tenho acompanhado o pessoal dos postos de saúde que vem publicando, os agentes de saúde vêm publicando, por telefone, devido coronavírus. E o pessoal também tem criticado com medo de ficar sem consulta. Mas a promessa da consulta popular online, né? Era consulta popular online, foi promessa de governo, último ano, até agora estamos esperando essa consulta online dos moradores nos postos de saúde. Quando o vereador Fred apresenta o projeto dele, na hora me lembrei da consulta popular online. Quem sabe a gente para um pouco de falar bobagem aí, os CCs, alguns secretários, diretor, né, e comece, quem sabe, a colocar essa consulta online agora, né? Estamos no último ano, é uma pauta boa, né, e já que isso, tirar a fila do postão e de todos os postos, porque o posto de saúde, que agora na 15, né, que abrange ali uma grande região, eu tenho passado ali, porque é meu trajeto, e sempre tem bastante público das pessoas na fila esperando para ser atendido ou para ser auxiliado para alguma coisa, porque às vezes vão direto no posto, é o local mais próximo, para tirar alguma dúvida, né? Então, deixo esse aviso, quem sabe a gente deixa de falar alguma coisa que é bobagem e comece já no final do último ano a trabalhar. Obrigada. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Jana. Vereador Enio. Presidente do Legislativo, vereadores, vereadora, plateia, hoje presente, aos ouvintes da rádio que nos acompanham pela web, a nossa saudação. Hoje falaremos de dois assuntos não bons, digamos assim, para todos nós. Primeiro é toda essa questão do Covid-19, né? Coronavírus, que está se espalhando pelo mundo inteiro.
tomara que não venha até nós, mas isso é quase impossível. Temos que ter todas aquela atenção, aquele método de tentar se precaver de alguma forma. Acho que os senhores e as senhoras têm acompanhado pelas mídias aí toda essa situação que temos e vamos ver se conseguimos nos precaver. O Executivo, o Legislativo, os órgãos estaduais, os órgãos federais têm tomado medidas, posturas com relação a essa pandemia, como está sendo tratada no mundo geral, digamos assim. Outro assunto, e não quero me estender muito com relação a isto, outro assunto que nós temos é com relação à estiagem que vem ocorrendo a nível do estado do Rio Grande do Sul e também, principalmente, a nível da nossa região sul como um todo, e não é diferente em Jaguarão. Nós temos algumas localidades mais afetadas com relação à estiagem, outras não. Nós poderíamos dividir o município da BR-116 para um lado e para o outro, digamos assim, as zonas de campos baixos e de campos mais altos. Desde a semana passada, estamos em contato com entidades, com associações, com núcleos, com produtores, para ver a decisão, obviamente, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a Prefeitura Municipal, com a pessoal da Defesa Civil do município, da posição se tomar com relação a esse aspecto. Se o município decreta ou não o estado de emergência. Tivemos uma reunião ontem, através do Conselho de Desenvolvimento Rural, com produtores, com associações, com a Secretaria, onde tem algumas divergências e foram apresentados dados pela própria Emater, onde temos perdas no setor leiteiro, perda no setor de horticultura, nas oreícolas em geral, e temos algumas perdas nas lavouras de soja. Mas falando nas lavouras de soja, nós temos uma grande preocupação, que era a questão do zoneamento. E para explicar para as pessoas que não entendem, a questão do zoneamento é que até alguns anos atrás, o município de Jaguarão não tinha financiamento para o plantio de soja. Foi uma luta, uma batalha de sindicatos, de associações. Nós participamos intensivamente desse processo com deputados, foi uma luta da comunidade jaguarense para incluir o zoneamento e para ter esse financiamento e, obviamente, depois terem os seguros para essas lavouras. E a preocupação era nesse sentido, de que se nós, há vários anos, vem ocorrendo esse problema com secas no município, e a nossa preocupação era que diziam as pessoas que se após vários anos era declarado seca, calamidade, estiagem no município, poderia se perder esse zoneamento. Então a preocupação maior dos produtores, das associações, nesse sentido. Mas, segundo algumas fontes, eu estou aguardando algumas leis que foram de alguns núcleos de sojas que feriam de nos repassar, que não tendo 3 anos consecutivos a declaração de estado de calamidade, não teria problema algum. Então acreditamos nós, e Jaguarão não foi nos últimos 3 anos, até foi enviado o estado de calamidade em 2017, mas não foi protocolado naquele momento, 2016 foi, e então acreditamos nós que dentro de alguns dias aí nós temos uma posição com relação a esse aspecto na declaração de estado, inicialmente estado de emergência, e depois vem todos aqueles processos. A Defesa Civil do Estado tem que reconhecer o Estado do Rio Grande do Sul, para depois se caminhar a nível de governo federal, e para se conseguir algumas questões com relação a esses aspectos.
Alguns produtores, principalmente pequenos produtores, nos reportavam com relação às questões de água, né, que o município hoje, água potável, poucos, mas principalmente as aguadas para os animais que está fazendo falta no município, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com o regimento, o 12º Regimento de Cavalaria Mecanizada, tem abastecido e tem sanado esses problemas. Vamos ver, estamos estudando, estamos trabalhando juntamente com a comunidade do agronegócio do município, para que dentro de alguns dias aí nós temos uma posição, quem sabe aí durante essa semana ainda a gente possa divulgar a nível de governo municipal, a nível do município, juntamente, como eu falei, com todos esses órgãos, para se tentar resolver essa crítica situação, mas temos que frisar que alguns produtores de soja estão sofrendo. Não são todos, mas a questão do setor leiteiro e da horticultura, né, das hortas, dessa parte aí, a grande maioria foi afetada em função da falta de água nas pequenos açudes, nas aguadas, que esses produtores têm principalmente com o setor leiteiro e com o setor de hortas do município. Estamos trabalhando só para dar uma justificativa, fazer esse comunicado, que o Poder Legislativo está trabalhando nesse sentido, tentando, de alguma forma, amenizar as questões que estão afetando o setor produtivo do nosso município. Vereador Tormes. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, meu amigo Zé, os ouvintes da FM e da web. A gente não pode fugir do assunto, né, que é mundial, é sobre o coronavírus, o Covid-19. E a gente quer parabenizar a nossa presidente por ter tomado a iniciativa, né, de tomar algumas medidas preventivas, né, e nós que temos um médico dos bons aqui do nosso lado, inclusive nos passou, né, algumas normas, procedimentos, e eu acredito que ficou bem, né. Eu acho que as medidas que foi tomada pela casa foram umas medidas sensatas, né. Então, por exemplo, né, na reunião, nós seguimos nossos trabalhos, né, os trabalhos continuam, né, os funcionários da casa continuarão trabalhando, né, a necessidade de reduzir para um turno, que eu acho que fica bem, né, porque a gente consegue fazer o nosso serviço, e os funcionários também têm uns filhos em casa, então eu acredito que a medida tomada foi muito sensata, né, e também louvar, né, louvar a disposição de todos da casa em querer participar desse processo, poder ajudar a esclarecer, né, detalhes que a gente sabe que, por exemplo, não vamos ter mais o público nas nossas reuniões extraordinárias, né, a partir da próxima semana, né, infelizmente, né, para evitar aquela aglomeração, né, então a gente vai ter que tomar essas medidas, né. Não terá mais audiência pública por enquanto estiver nesse período, né. Também são as medidas sensatas que a gente tem que tomar, e eu acho que a gente está no caminho certo, né. Também assisti o vídeo do nosso prefeito atentamente, o primeiro, né, e naquele momento ele acreditava que não havia necessidade de paralisação das aulas, e uma das justificativas, né, que até nos comoveu, e a gente entende, que seria que muitas dessas crianças, né, precisam daquela alimentação, né, de repente seja a melhor alimentação do dia dela, do vereador N. E a gente entendia o prefeito, né. Passou 2 dias, né, à medida que as coisas vai se agravando, o prefeito volta atrás, né, e cancela as aulas. Também eu acho que é uma medida sensata, né, eu acho que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, né. Se a gente deixar para tomar as providências depois
de se alastrar a doença, aí já fica muito mais difícil. Eu estava pensando agora, eu não queria tocar mais nesse assunto, mas acho que dá um tempinho ainda para falar, era sobre o financiamento. Né? Esse financiamento nós discutimos, foi discutido amplamente na semana passada, no nosso plenário, mas continua, né, a insistência do governo, né, passando informações que, no meu ver, no meu entender, é desleal com os vereadores. Né? Mas a gente está aqui, não é para frear nada, não é para parar nada. Nós fizemos a reunião na terça-feira, né? O prefeito, né, o executivo manda uma correção, né, como é que se diz? Mensagem retificativa, né, tá? Mas ela esclarece uns pontos e não esclarece outros. Né? Então, de repente, fica claro para um vereador poder votar, mas não fica claro para o outro. Né? Por exemplo, o casal ali que está acompanhando hoje, também está na expectativa, né, de ter a sua casa própria. Quem é que não vai querer? Todo mundo quer. E não é nós que vamos trancar isso aí. Com certeza não é nós. Né? Mas uma pergunta, quem for contemplado com essa casa própria, tem uma contrapartida? Vai ter que dar um retorno financeiro? Isso a gente não sabe. Né? Eu acredito que o próprio governo não saiba. Né? Os próprios do governo não devem saber. Então, foi contemplado, tá, e você vai ter uma contrapartida para dar? Não sei. Se tem, qual é o valor? Então, tem muitas dúvidas que a gente tem e a gente quer tirar e quer botar esses pratos limpos. Né? Assim que tudo for esclarecido, claro que vai ser colocado em pauta, claro que vai ser votado, talvez não seja unanimidade, que vote a favor, né? Mas o projeto vai ser votado na casa. Né? Mas eu acho que tem que agir com muita cautela, a gente entende a parte do governo, né? O governo necessita, né? Então ele usa dos seus meios, seus métodos, né? Mas eu acho que tem que cuidar para não ser desleal, né? Procurar fazer os meios certos para conduzir todo esse processo. Muito obrigado, presidente, e uma boa noite. Vereador Fred. Bem, nesse passo do Assuntos Gerais, eu quero me manifestar a respeito das medidas que estão sendo tomadas para combater o Covid-19, o coronavírus, enfim. Primeiro que eu vejo, assim, com muita tristeza a nossa cidade com pouco movimento, os free shops praticamente não existem, não tem mais ninguém, isso vai gerar uma situação de desemprego, de desaquecimento da economia, que acho que é um problema que a gente vai enfrentar aí no médio prazo. No momento, eu acho que o que mais se pode fazer é que todos possam buscar se resguardar, como estão recebendo as orientações da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica. O próprio prefeito, que é médico, fez as manifestações nesse sentido. Nós não temos noção, né, de qual pode ser a intensidade dessa pandemia, enfim. E então, por conta disso, eu quero também aqui registrar, e falei isso para a vereadora Miriam, né, e quero um diálogo muito fraterno, assim, né? Eu acho que talvez não seja o momento de se instalar a CPI da Santa Casa. E aí, por conta disso, nós não vamos indicar membro. Isso sempre com o compromisso de que, passado essa situação de incerteza, nós vamos participar, sim, da CPI, investigar o que tiver que investigar. Mas acho que esse momento, tirar a atenção do tema da saúde, que está mobilizado
para enfrentar e tomar essas medidas, eu acho que é um erro. Seria um erro que a Câmara de Vereadores estaria cometendo. E, por conta disso, os vereadores do PT aqui, que têm meu respeito, isso não significa um boicote à CPI, né? Isso não significa que eu não ache que a CPI seja um direito dos vereadores e que deva ser investigado. Eu só acho que a gente estabelecer a CPI nesse momento corre o risco de a gente, primeiro, não conseguir investigar absolutamente nada. É possível que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, né, em relação a esse episódio dessa pandemia. E nós estaríamos tirando, sim, a atenção dos profissionais de saúde, sejam eles cargos em comissão, secretário, cargos em comissão do governo, os gestores da Santa Casa, servidores públicos concursados ou contratados pela Santa Casa. Então, por conta disso, eu levanto aqui essa posição, essa ponderação de que acho que possivelmente nós estaríamos prejudicando duas frentes. A investigação, que talvez não fosse bem conduzida, e aí, a partir do momento da instalação da CPI, começa a correr o prazo para que ela se encerre, né? E se não... E como me parece que, desde o primeiro momento, eu acho que as denúncias ali, o fato, é um fato frágil, é um fato, me parece, vazio, né? Já manifestei isso em outras vezes, e por conta disso eu não assinaria o requerimento de instalação da CPI, mas indicaria e participaria dela, porque eu entendo que ela é um direito dos vereadores. A partir de 3 vereadores ela tem que ser instalada, mas acho que esse momento requer outra conduta nossa, e por conta disso eu registro aqui o compromisso de que, passado esse tema, nós vamos participar, enfim, né? Isso não vai ter nenhum prejuízo de qualquer investigação, e se eventualmente houve irregularidades na gestão da Santa Casa, certamente os órgãos de investigação vão encontrar, vão punir responsáveis, e se não houve irregularidades, a Santa Casa vai continuar, enfim, tendo a sua gestão. Então, essa é a minha manifestação. Acho que exemplo disso foi que nós tivemos 2 posições do governo municipal em 24 horas, né? Como é um momento de incerteza a respeito das situações. Ontem o prefeito fez um vídeo dizendo que não faria as atividades das escolas. Hoje, e eu passei pela manhã ali, antes das 8 horas da manhã aqui na prefeitura, e estava toda essa equipe que eu estou falando aqui, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, Santa Casa, secretário da Saúde, todos ali na frente, na calçada da prefeitura, hoje, antes das 8 horas da manhã, para justamente conduzirem essa reunião que levou a essa nova posição de suspensão das aulas em todas as escolas do município de Jaguarão. Isso, eu sei que isso não é fácil, muitas famílias têm dificuldades de permanecer com as suas crianças, mas me parece que nesse momento nós temos que ouvir os técnicos, né? E se eles estão dizendo isso, não sou eu que tenho uma formação em direito, que fui advogado, que sou servidor da Justiça Federal, sou oficial de justiça, que tenho sobre outra área, vou questionar e achar que não deve fazer. Não, eu acho que nós temos que ouvir os técnicos. Então, por isso que eu acho que daí nós, aí falando do legislativo e da legislação e da nossa ação, eu acho que a gente deve ajustar, né, essa condução da CPI, e não gostaria que ela não acontecesse por falta de membros participando. Gostaria que ela fosse adiada e não acontecesse, não fosse instalada nesse momento, por um entendimento dos seus proponentes, né, de que realmente esse não seria o momento, que eu espero que daqui a uma semana, ou 2, ou 3, eu possa estar dizendo aqui que isso tudo passou, que o Brasil conseguiu
sair, que foi desenvolvida uma vacina e que a gente vai voltar a ter tranquilidade, vamos retomar nosso desenvolvimento econômico, vamos continuar nossa rotina normal e aí vamos participar, sim, da CPI e fazer todas as investigações que são necessárias. Mas, neste momento, hoje, né, eu acho que a gente não dá para fazer isso. Hoje eu acho que a gente tem que unir esforços todos. Não é momento de fazer crítica a governo, a prefeito, a vereador, a secretário que seja. É momento da gente unir esforços todos para combater essa que é uma situação que a gente, além da situação sanitária, tem a questão do medo das pessoas, da tristeza que a gente vê na rua, da insegurança da pessoa saber se vai conseguir fazer o seu trabalho, vai conseguir colocar dinheiro em casa, daqueles que eventualmente estão perdendo seus empregos, já foram dispensados de algumas lojas. Então, eu acho que é essa reflexão que eu queria fazer, né? A minha posição aqui enquanto vereador vai ser sempre nesse sentido de ajudar e de me colocar à disposição para cumprir, enfim, com que essa pandemia aí a gente possa superar ela e voltemos o quanto antes, né, a poder nos abraçar, a poder discutir, a poder divergir, a poder fazer as avaliações políticas e as disputas políticas que são parte da democracia que a gente sempre fez, né? Mas nesse momento eu acho que é um momento de união, né, e é por isso que é a nossa posição. Bem, obrigado. Vereador Alberti. Quero saudar a presidente, os demais colegas vereadores, pessoas que aqui nos assistem, ouvintes da Jaguarão FM, que eles também que estão nos assistindo pela web. A todos deixo a saudação do Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, quero começar pelo Finisa. Lamentável o que o governo vem fazendo, e a prova está aqui. Tem um casal aqui com seus filhos, que o governo mandou para cá, pessoas lá da secretaria. Eu fui ali e perguntei para eles. Por que eu disse que é lamentável, companheiros? Eu sei que quanto é importante para a vida de vocês ter uma casa própria, e o quanto isso vai mudar a vida de vocês. Vocês me falaram aqui que vocês moram numa garagem. Então, embora por mais que eu diga que eu sei, eu não estou na pele de vocês. Então, começa por aí. Lamento a irresponsabilidade do governo, porque, quero falar diretamente olhando para vocês, nós estamos no ano eleitoral, e eu quero clarear alguma coisa para vocês. Todos os vereadores aqui, os 9 vereadores, tenho certeza que gostariam que daqui a um mês, ou daqui a 2 ou 3 meses, que as casas estivessem prontas. Sendo que nós temos uma demanda, pessoal, em torno de mais de 700 pessoas, sem se abrir um processo de seleção. No momento que se anunciar um processo de seleção, com certeza vai passar de 1.300, 1.200, 1.300 pessoas. Mas nós estamos no ano eleitoral, tem todo um processo burocrático para se fazer, então as casinhas não ficam prontas esse ano. Essa é a realidade. Aí o que o governo faz? O governo se aproveita da necessidade dessas pessoas e manda que as pessoas vão para a Câmara. Vão para a Câmara. Isso é lamentável. Isso é de uma irresponsabilidade, né? Porque estão jogando a culpa para cá e parece que as casinhas não vão sair no mês que vem por culpa nossa, vereador Jorge. Eles se aproveitam da fragilidade das pessoas. Nós aprovamos o projeto da área desde quando, vereador Rogerinho? 2017? Primeiro ano de legislatura, nós aprovamos a área. Agora o governo manda as pessoas para a Câmara. Pessoas se apegam à fragilidade de vocês. E isso é lamentável, o que o governo do prefeito Fábio está fazendo. Isso é uma vergonha. Mas vamos lá que nós temos mais assunto para hoje. Hoje um servidor do IP, o servidor está me escutando lá perto de casa. Cadê o escritório do IP, vereador Enio? O senhor tem me... Foi aprovada uma lei nesta casa? O município cedendo, porque vai fazer aniversário. O senhor uma vez trouxe um bolinho, acho que eu vou ter que trazer um bolinho ou 2 bolinhos. É aniversário. Cadê o escritório do IP para atender o servidor que ganha pouco? O servidor esse aqui não aguenta mais. Ele tem que ir a Pelotas. Foi aprovado nesta casa a cedência de um servidor, qual é a dificuldade? Tá certo, você me disse que o prefeito foi a Porto Alegre tentar resolver.
Mas nesta casa aprovou o projeto para ceder o servidor. Nós aprovamos aqui. Qual é a dificuldade de resolver esse problema? Olha, quase um ano que aprovamos, tchê. Não, mas tem como ceder o funcionário. A Câmara tem autonomia e aprovou. Temos que ceder o espaço. Vontade política falta para o governo municipal. Essa é a questão. Vontade política. Bom, vamos falar do coronavírus. E aqui eu quero, vereadores, colegas, pessoas que nos assistem, uma nota aqui e me autorizou, da Unipampa, da diretora do nosso Campo Jaguarão, professora Ana Cristina, onde diz que todos os membros representantes do Campo Jaguarão, no referido comitê, diretores, membros natos e a psicóloga Angélica Peta representando o NUT. Todas as orientações sobre a prevenção à pandemia do coronavírus são dinâmicas e podem ser alteradas conforme novas informações dos órgãos governamentais da saúde. As atuais orientações, em princípio, estarão em vigor até o dia 28 de março, mas poderão se estender ou ainda sofrer alterações. A direção do Campo de Jaguarão deverão acordar entre os setores de redução de horários e atendimento, proporcionando revezamento entre os servidores. E aqui tem toda uma nota, enfim, do Campo Jaguarão, e no mesmo momento em que a diretora também me mandou receber um ofício do reitor da universidade, vereador Jorge, nós que estudamos lá, dizendo que, inclusive, contrariando, na verdade, o que saiu nesse primeiro ofício, onde, a princípio, a direção daqui liberou o RU, os restaurantes universitários, a orientação da universidade é que também se feche o restaurante universitário. E aí a diretora, eu falei com ela há pouco aqui ainda, durante a sessão, através do celular, e ela me disse que a intenção dela é que se entregue viandas. Então, o que eu sugiro para os colegas, para os nossos colegas da Unipampa, aquele pessoal de Jaguarão, que não tem tanta necessidade, que abra mão durante algum tempo para o pessoal de fora, que passa tanta dificuldade. Que a gente possa ser solidário com os alunos de fora. Né? Nós que não precisamos tanto, né, ir lá no RU, que a gente abra mão por alguns dias para o pessoal que é de fora de Jaguarão. Para não criar grande concentração de pessoas e que também, de repente, aconteça, né, vereador Jorge, já entrega através de marmitas, enfim, para que a gente não se crie um impasse, né, para essas pessoas que tanto precisam deste auxílio, né, que com certeza contribui muito para que eles continuem aqui no nosso município podendo estudar. CPI da Santa Casa. Fico assim muito pensativo assim sobre a questão de nenhum vereador, com todo respeito, ter querido entrar nesta CPI. Eu, como presidente da Comissão de Saúde e Educação, esses dias eu vi, ninguém me falou, entrevista do secretário de Saúde no programa Hora 7, e eu entendo quando a comunidade diz, eu até entendo que os vereadores não trabalham, que os vereadores não fazem nada, até entendo que as pessoas não conhecem. Agora, o secretário de Saúde foi vereador. E ele foi vereador comigo aqui. Né? Pressão psicológica, desrespeito, raiva tinha todos os dias. Agora ele vai para a rádio, fica enlouquecido e diz que a Câmara passou 3 anos inertes. Que a Câmara não fez nada nesse período. Lamento a declaração do secretário. Lamento. E falou inclusive que a CPI era politiqueira. Eu quero saber, dos colegas vereadores aqui, qual é o momento que eu agi de má fé com alguém. Eu quero saber qual é o momento, politicamente ou fora daqui, na minha vida, que eu agi de má fé com alguém, durante esses quase 12 anos aqui na Câmara. Quando que eu agi mal intencionado com alguém? Pois agora seria politicagem. E ele diz ainda ao vivo, e eu quero dar entrevista agora daqui uns dias, ele disse que era desconhecedor do meu pedido de informação lá do mês de dezembro, sendo que 2 ou 3 dias depois ele mesmo me ligou e disse que não iria responder. Como que desconhecedor se ele me ligou? Será que eu vou ter que achar essa ligação no dia que o secretário me ligou? Ele disse que é desconhecedor. Sendo que eu sou o presidente da Comissão de Saúde e Educação, presidente, para concluir. Pois
ele me disse que não iria responder, pois é filantrópico, mesmo que o município está sob intervenção. Então, o ex-vereador, agora secretário de saúde, que era raivoso, que só faltava saltar no pescoço da gente aqui, que eu dava graças a Deus quando terminava a sessão, porque eu era inexperiente, que eu saía daqui aliviado quando a reunião era na segunda-feira, agora vai para a rádio e desrespeita o Poder Legislativo. E diz, e fala cada coisa, diz que a Santa Casa não vai fiscalizar a Câmara, quando a Câmara vai fazer uma pintura, mas o órgão fiscalizador, parece que o homem esqueceu mesmo, o órgão fiscalizador não é a Santa Casa daqui, nós somos órgãos, nós somos o Poder Legislativo, nós que podemos fiscalizar. Então, é lamentável que um secretário que já foi vereador venha aniquilar com o Poder Legislativo e colocar todos os vereadores, inclusive o da base. E eu acredito que todos os vereadores têm atuação em todas as áreas. Todos os vereadores trabalham de alguma forma e do seu jeito. Lamento que o secretário vá para a rádio com tilique, fique brabo, ele que fiscalizou tanto, que fez denúncia mais do que ninguém na história, que chutava para todo lado quando vinha aqui. Fazia teatro, cinema e televisão aqui nesta casa. Agora vai para a rádio aniquilar e rebaixar com o Poder Legislativo. Pois bem, nós continuaremos fazendo os questionamentos para a Santa Casa sem CPI, porque a CPI está sendo barrada. Agora, não queiram dizer que é politicagem. E outra, eu torço, sinceramente, eu torço a favor da Santa Casa. Eu torço que não dê nada. Eu torço que não tenha nada de errado. E qual foi a minha postura desde que a gente indicou a CPI? Qual é a postura de politicagem que eu tive em rede social? Qual é a postura que eu tive como político, como cidadão, como presidente da Comissão de Saúde e Educação? A minha postura foi uma postura reta. De Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação. E é isso que nós temos sendo barrados, de investigar algo que deveriam sim ter respondido. Os contratos e licitações não responderam. E o homem disse que não sabia, sendo que me ligou para dizer que não responderia. Ora, convenhamos, que momento que a gente vive. Uma boa noite a todos. Vereador Renato. Senhora Presidente, presidente da plenária, uma palavra ao senhor e à senhora que estão nesse momento aqui, preocupados realmente com o projeto que está tramitando na casa. Esse projeto entrou em dezembro, tivemos recesso parlamentar, janeiro, fevereiro, em março retornamos. E o projeto já foi feito a audiência pública, até no próprio recesso, e está tramitando até o final desse mês. Certamente teremos, né, ações ainda dentro do projeto, questionamentos ao Executivo, para que possa, o mais rápido possível, ser aprovado, né, ser analisado, e para que as pessoas sejam contempladas. Mas é importante que tenham um entendimento que não é de uma forma imediata. Tem toda uma tramitação, as pessoas se cadastram, então, pessoas, no seu caso, né, também tem prioridades, acredito que vai transcorrer tudo bem, né, acredito nesse sentido. Realmente, hoje a nossa pauta é o coronavírus, é uma pandemia, no caso uma epidemia mundial, e as atitudes tomadas pelo nosso prefeito, pelas nossa presidente da Câmara, é condizente com o momento, visto que a atenção de toda a comunidade é notória e de muita prudência, pode-se dizer assim, de todas as autoridades. A partir do momento que nós estamos frente a uma gripe, mas é uma gripe diferenciada. Nós já tivemos no passado, uns 2, 3 anos atrás, o surto do H1N1, onde tivemos várias intercorrências, pessoas perderam a vida por causa do H1N1, e hoje o coronavírus ele tem uma peculiaridade. Ele, além dos sintomas gripais, da tosse, da coriza, nariz correndo, da febre, dor no corpo, ele tem especificamente uma alteração a nível pulmonar. Então, tem muita falta de ar. Então, isso é um sinal de alerta até aos próprios agentes que atuam na saúde pública. E a vigilância sanitária e epidemiológica está dando uma informação muito importante nos rádios da cidade em relação à conduta que nós temos que ter. A preocupação que todos nós estamos tendo de
isolar as pessoas dos ambientes onde possam ter um aglomerado maior, como escolas, como a própria Câmara, onde nós vamos, a partir da semana que vem, plenária, vai só poder ouvir, não vai estar presente, e são tudo medidas preventivas. E esse vírus, ele tem uma capacidade de contágio maior que por ser um H1N1, visto que, por exemplo, hoje estava até um senhor me questionando, mas para que passar álcool gel nas mãos? O vírus não entra pelas mãos, pela pele. Certamente. Esse vírus ele só penetra no organismo através da boca e dos olhos, através das mucosas. A partir dos ouvidos, não. A partir do momento, né, que nós estamos, por exemplo, contaminados com o vírus, tossirmos, né, até para tossir ou espirrar com o cotovelo, assim, no braço, evitando as mãos. Ele passa imediatamente para nossas mãos ou para o nosso braço. Então, nós podemos contaminar aí. E quando ele está no ambiente, por exemplo, ele vai durar em cima de uma peça de envidraçada ou de um inox, por exemplo, ele fica quase 2 dias ativo e pode contaminar as pessoas. Por isso que a preocupação é esta. Não precisa estar presente e em 24 horas, 48 horas, o vírus está ativo e pode contaminar uma pessoa de tabela, pode-se dizer. Então, essa preocupação de as pessoas ficarem o mais longe possível de aglomerados, e temos aqueles grupos de risco, como a partir dos 60, 70 anos, pessoas que têm comorbidades, têm diabetes, têm hipertensão arterial, têm problemas pulmonares. E outra coisa importante é também o fumante, porque como o vírus tem uma característica de dar problemas respiratórios e pulmonares, as pessoas que fumam têm que ter uma precaução maior, né? Visto que a sua capacidade pulmonar, em consequência do hábito, ela está um pouco diminuída. Mas o momento, assim, é de ter serenidade, não podemos ficar nessa angústia do que vai acontecer amanhã. E fazer aquela medida de cada um, porque nós prevenindo o individual, nós estamos protegendo o coletivo. Isso é importante. Então, cada um fazendo a sua parte, isso é o bastante. Lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos depois do contato de uma pessoa que com suposta gripe, né? Afastar, por exemplo, aqui, se dentro da Câmara de Vereadores tiver um colega com tosse, o que nós vamos fazer? Ele vai ficar 10 dias fora, em casa, tranquilo, porque o período de incubação do vírus é em torno de 7 a 10 dias. Então, a pessoa se contamina, daqui a 10 dias ela vai manifestar a doença. E a partir do momento que a gente entende se a pessoa está com o vírus e essa pessoa sai do ambiente e não contamina os outros, esse é o objetivo do isolamento das pessoas, que chama as quarentena. O objetivo é esse, evitar que esse vírus se propague e dentro do organismo ele vai ser combatido. O próprio organismo vai conseguir combater o vírus. Então, se a pessoa está com uma gripe, por exemplo, é bem simples. Hoje eu estava atendendo um paciente e me disse, olha, minha filha, há 3 semanas atrás teve uma gripe, uma semana depois a minha esposa estava com 4 e eu 7 dias depois. Então, é um quadro viral. Então, o que a gente faz? Esse paciente, não, tu vai para casa, tu vai ficar sem contato com teus colegas de trabalho, vai ficar uma semana em casa e vai com a tua gripe. A partir do momento que tu curou esse vírus que está no teu organismo, tu não vai ter o risco de contaminar os outros. Então, essa preocupação de todo mundo, isolando fronteiras, isolando as pessoas, é isso. É um tratamento, porque esse vírus não tem tratamento específico. Nós não temos vacinas. Então, o tratamento maior é o isolamento e a prevenção e a preocupação de não transmitir, por exemplo, para os nossos estados, que são os grupos de risco. E outro aspecto importante é que as crianças têm uma imunidade muito boa, os adolescentes, os jovens, os adultos jovens, a imunidade ainda está preservada. E muitas crianças, elas são assintomáticas, elas não fazem nem febre, nem tosse, e pode estar transmitindo lá para os seus avós, para os seus pais. Né? Então, isso também é outra preocupação. Então, a partir do momento que a gente evita das crianças estarem na escola, esse é o objetivo. Então, vão para a sua casa, fiquem bem tranquilas e passe esse surto. Então, a partir
partir do momento, no Brasil nós estamos no primeiro mês, nós temos 240, 250 casos no Brasil. Daqui a 10 dias nós vamos ter uma projeção. Por exemplo, se daqui a 10 dias nós tivermos 2.400 casos, que é 10 vezes mais do que nós temos hoje. Isto significa o quê? Que o vírus ainda está circulando e tem uma projeção importante. Se tiver abaixo disso, não tiver um de casos, significa que essas medidas que o Brasil está fazendo, que já tem know-how pelo H1N1, e tiver menos vírus, nós vamos ter acenando que esse surto vai ser de menor duração. E os reflexos, o vereador Fred falou, né? Realmente, as pessoas não estão tu não vem comprar, o turista não vem, o free shop está praticamente fechado, o desemprego pode vir, mas quanto mais tempo a gente puder diminuir esse surto, porque ele tem uma tendência de durar 3, 4 meses. Daqui a 2 meses, mais ou menos, daqui a um mês. Então, aí essa projeção e essas ações que o governo está fazendo hoje, a nível de Jaguarão, de município, é fundamental. O que a Câmara está fazendo é fundamental, para que a gente possa, com segurança, evitar o contato. E você sabe, tem a tendência, assim, não temos nenhum caso de Jaguarão, graças a Deus, até o momento. Mas nós temos que prevenir que esses casos cheguem até nós. E a vigilância está muito atenta, se tem algum caso suspeito, já vão na casa do paciente, já vão fazer o exame. Então, essa ação está sendo feita. E é um assunto bastante, né, teria mais tempo de fala, mas eu acho que essa mensagem é importante. Faça a sua parte, lave as mãos, não coloque, lave os objetos pessoais também, os talheres, isso é importante também, a higienização. E o contato com outras pessoas, o mate, cada um do seu. Seria isso, obrigado, senhor presidente. Agradecemos, então, né, as orientações do vereador Renato, né, que é médico, que é nosso colega aqui da casa. Hoje de manhã ele já nos passou algumas orientações e é importante, né, passar para a comunidade. Também no site da Câmara se encontram, né, as medidas de prevenção, né, do coronavírus. E eu vou ler a resolução de mesa, então, da data de hoje, 03 de 2020. Estabelece procedimentos e as regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Jaguarão. A mesa da Câmara Municipal de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de sua atribuição, que lhe é conferida pela Lei Orgânica e Regimento Interno, considerando a declaração de emergência em saúde pública e de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19, considerando a Portaria 188-GMMS de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, SPIN, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus Covid-19, considerando que no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou como pandemia a infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Jaguarão, resolve. Artigo 1º. Ficam estabelecidos nesta resolução de mesa os procedimentos e as regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal. Parágrafo único. As medidas que trata esta resolução de mesa vigorarão até a decisão em sentido contrário da mesa diretora. Artigo 2º. Ficam mantidas as atividades das sessões plenárias, das reuniões da mesa diretora e das comissões, e as de rotinas internas dos gabinetes parlamentares e administrativas da Casa. Inciso 1º. Fica suspenso o acesso do público externo às sessões plenárias, às reuniões de comissões e aos demais eventos parlamentares. Inciso 2º. Ficam suspensas nas dependências do Poder Legislativo as seguintes atividades. Primeira,
realização de eventos coletivos não relacionados às atividades previstas no caput deste artigo. Segundo, audiências públicas, reuniões e seminários. Artigo 3º. O setor de comunicação tomará as medidas necessárias para a vinculação das informações de prevenção e as atividades previstas no caput. Artigo 4º. Neste período, é recomendável aos gabinetes parlamentares que evitem visitações, prestando contas de atividades por mídias digitais. Parágrafo único. A Câmara funcionará em turno único, no horário das 8 às 13 horas, cabendo ao setor administrativo realizar escala de trabalho entre os servidores. Artigo 5º. Ficam suspensas as autorizações para participação em cursos e treinamentos. Artigo 6º. Os parlamentares, servidores e demais colaboradores que apresentarem sintomas de infecção por Covid-19, devidamente comprovado, serão afastados administrativamente por até 14 dias, prorrogáveis por orientação médica. Artigo 7º. A mesa poderá, se necessário, implementar outras medidas administrativas necessárias ao complemento desta resolução de mesa. Esta resolução de mesa entra em vigor a partir de 18 de março de 2020. Sala de reuniões em 17 de março de 2020. Presidente Miriam Coelho Martinez, do PT. Vice-presidente Renato Balque, do PP. Primeiro secretário Jorge Tormes Echevenguá, do PDT. Segundo secretário Luiz Veleda, do MDB. Termino, então, com a mensagem que eu tenho lido toda semana. Importante também para esse momento, acredito, para a gente refletir. A felicidade está nas coisas mais simples da vida. Uma boa noite a todos.